Agora 8h52. Repita. 8h52. Viga vai continuar aqui com a gente, né? Sim. Para juntos nós conversarmos com um convidado que vai tentar nos explicar melhor o que está acontecendo no Rio e tentar iluminar um caminho aí, né, Lívia, para a gente. Exatamente. Posso chamá-lo já? A gente está com um convidado agora que é o ex-presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro. Presidente, já está conosco aqui na tela. Agradeço demais a participação do senhor nesta manhã. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Rafael, bom dia, Viga, bom dia ao público da Jovem Pan News. Prazer estar aqui. Agora, presidente, eu vou até passar a primeira pergunta, a palavra agora para o Rodrigo Viga, que está muito mais inteirado e sentindo na pele o que está acontecendo no Rio de Janeiro nesse começo de semana, para ele abrir essa entrevista. Viga, por favor. Obrigado pela deferência, Lívia. Bom dia para o Marcelo, prazer novamente falar com você, Marcelo. E a questão aqui no Rio de Janeiro é crucial. Muitos têm falado que o Rio de Janeiro precisa da ajuda de todos para tentar, se não resolver, minimizar um problema que vem desde, se fala, né, desde a época do governo Brizola. Agora, como fazer, de que maneira você acha que tem que ser feito? Se seria o caso das Forças Armadas atuarem mais incisivamente com o poder de polícia? Ou, Marcelo, só dando esse suporte já dá uma espécie de oxigenação no contingência das forças regulares para atuar contra milícia, tráfico de drogas e outro tipo de criminoso qual for? Nesse momento, o mais importante para o Estado do Rio de Janeiro é deixar as polícias do Rio de Janeiro trabalharem. Nós temos 1.406 comunidades no Estado do Rio de Janeiro dominadas pelo crime organizado. 81% delas, aproximadamente, são dominadas pelas 3 facções principais do tráfico de drogas e mais ou menos 19% são dominadas pela milícia. Tá? São aproximadamente 56 mil homens fortemente armados, com fuzil, com granada e outros tipos de armamento. Desde junho de 2020, por uma absurda decisão do Supremo Tribunal Federal, as polícias do Rio de Janeiro estão proibidas de fazer operações exatamente nesses territórios dominados pelo crime organizado. Todo mundo que trabalha com segurança pública no Rio de Janeiro sabe que, desde então, essas organizações criminosas, tanto a milícia quanto o tráfico, só têm se fortalecido, só têm se expandido territorialmente. Muita gente comentou que o ataque de ontem, e com razão, não tem precedente. É o mais intenso, o mais terrível ataque já realizado por uma organização criminosa no Rio de Janeiro. E isso mostra exatamente o quê? Exatamente o fortalecimento nos últimos anos dessas organizações. Se a polícia só pode atuar em caráter excepcional, é claro que elas vão se fortalecer, essas organizações criminosas. Por quê? Porque o tráfico não vende drogas em caráter excepcional. Ele vende droga cotidianamente. A milícia não cobra as suas taxas ilegais em caráter excepcional. Ela faz isso todo dia. Essas organizações criminosas lucram todo dia. Investem no lucro em armamento cotidianamente. E a polícia não pode atuar cotidianamente. A polícia não pode ter uma presença regular nessas comunidades, só pode agir em caráter excepcional, seja lá o que for que isso significa, né? Lá na decisão do STF, na ADPF 635. Então, a principal ajuda que o Rio de Janeiro precisa hoje tem que vir do Supremo Tribunal Federal, que tem que revogar essa decisão absurda, inconstitucional. Não vou aqui entrar em questões jurídicas, técnicas, né? Mas o Supremo não tem legitimidade para administrar a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, nem em Estado algum. Isso é função do governo eleito pela população, né? E essa decisão, isso tem que acabar, essa situação esdrúxula, né? Que até onde eu saiba não tem precedente. Eu não conheço nenhum país do mundo cuja mais alta corte de justiça tenha proibido a polícia de atuar regularmente em locais dominados pelo crime organizado. Então, essa é a principal questão a ser enfrentada. É por isso que o ataque de ontem não teve precedente. É porque nunca as facções criminosas do Rio de Janeiro estiveram tão fortes em razão dessa situação, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que dá a elas a tranquilidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, de praticar crimes cotidianamente,
sem serem atrapalhadas pela atuação da polícia. Agora, Marcelo, o Rafael Colombo quem fala aqui, obrigado pela entrevista. Mesmo antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o crime organizado no Rio de Janeiro já estava instalado, né? E são 30 anos de operações em que a polícia sobe o morro, aí morrem 3 policiais, 15 bandidos, uma bala perdida no inocente, aí de novo a mesma operação, um policial morto, 10 bandidos, 2 crianças feridas. E assim, a coisa não melhorou também, né? Então, assim, esse talvez seja um problema, mas está longe de ser o único, né? Não, você tem toda a razão, está longe de ser o único, né? Porque o outro problema, né, que o meu amigo Roberto Mota sempre aborda com muita propriedade, e o governador mencionou, é que não adianta a polícia prender para daqui a 1 ano, 2 anos, esses criminosos serem soltos, né? Serem colocados no regime semiaberto, voltarem para a rua e fugirem. Para que vocês tenham uma ideia, na semana passada ou retrasada, mais uma decisão do Supremo estabeleceu que traficantes podem ser condenados apenas a alternativas. Cesta básica, multa, prestação de serviço à comunidade. Agora, veja só, como é possível se imaginar, né, que um integrante de uma facção criminosa, como o Comando Vermelho, por exemplo, né, ou o PCC aí em São Paulo, né, seja condenado a pagar 2 cestas básicas. Essa é a pena para o crime por ele cometido. Então, não é possível que o Brasil continue com uma legislação tão leniente, e com uma jurisprudência é o conjunto das decisões dos tribunais interpretando a lei, né? Uma jurisprudência que torna essa legislação já em si leniente, torna mais leniente, mais permissiva ainda. Então você tem toda a razão, tá? Não basta que a polícia prenda, é preciso que nós tenhamos uma legislação e um sistema de justiça que mantenha esses criminosos presos por um longo período, para que aquele criminoso seja neutralizado e para que aqueles que pretendem praticar o mesmo tipo de crime olhem para a situação dele e pensem 2 vezes. Olha, talvez seja melhor não fazer isso, porque o nosso companheiro lá pegou uma pena de 15 anos e vai cumpri-la toda em regime fechado. É disso que nós precisamos também. Marcelo Rocha Monteiro, ex-presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Te agradeço muito a entrevista de última hora. Marcelo, bem-vindo sempre aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan News. Um abraço para vocês.